Olá lá, vamos fazer mais um vídeo. Hoje é 31 de maio de 2013 e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre investimentos. Então, eu recebi um comentário aqui em um dos meus vídeos e gostaria de responder, né? Responder em vídeo. E no comentário, né, a pessoa pergunta se qual é a tática. Você não usa tática nenhuma? Se... Não, eu tenho minhas próprias estratégias, né? E ele pergunta também, né? Pergunta se eu sei o que é um candlestick ou padrões de reversão. Você vai só na sorte e intuição? Não, não. Ah, não, eu tenho algumas é, estratégias, né? Alguns critérios para selecionar assim fundos ou investimentos. Primeiro, esse negócio de talvez candlestick, padrões de reversão, eles são referentes à análise técnica. Porque em investimentos você tem dois tipos de estratégia, né? Você pode ter análise técnica ou análise dos fundamentos. E eu sigo mais essa análise dos fundamentos. E muitos, né? Existem muitos investidores. Benjamin Graham, Warren Buffett, como é que é o outro nome? Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Esqueci. Tem um outro investidor também. Como é que é o nome dele? Esqueci. Existe um outro investidor também que investe em commodities, que também se baseia em técnica de fundamentos, não técnica, não análise técnica, né? Eu não sou muito fã da análise técnica, né? A análise técnica é bem assim, baseado na sorte, parece, né? Esse sim é baseado na sorte, né? A análise dos fundamentos tem vários critérios, né? E eu vou mais para a análise dos fundamentos. Ah, por exemplo, né, algumas técnicas que eu uso, alguns critérios que eu uso, por exemplo, ao comprar qualquer fundo ou investimento, sei lá, eu decido em colocar um valor máximo e mínimo, sempre, né, para vender. Se o preço subir acima de um máximo ou cair abaixo de um mínimo, eu vendo. E geralmente, atualmente, né, estou fazendo para 25%, né, e mínimo de 10%. Se o preço subir acima de 25%, eu vendo. Se o preço cair abaixo de 10%, né, do valor inicial, eu vendo. Esses são os valores máximos e mínimos que eu defino. 25% eu, eu vendo e embolso os lucros. 25% dos lucros. E 10%, se cair abaixo de 10%, eu vendo para minimizar o prejuízo. Né? Mesmo que eu tenha prejuízo, o prejuízo nunca será maior do que 10%. E que mais? Outras estratégias que eu uso, assim, no momento eu não estou comprando ações diretamente, né? Eu estou agora no momento comprando fundos mútuos. E existe, existe algumas estratégias que muitos investidores recomendam, né? É, Benjamin Graham, por exemplo, fala para você seguir a média. Por exemplo, no Brasil, a média seria o índice Bovespa. Nos Estados Unidos, a média seria o índice Dow Jones. Aqui no Japão, seria o índice Nikkei. Então, esse índice reflete a média. Né? Eles pegam as maiores empresas e fazem a média do valor das ações dessas empresas. Né? E essa é considerada a média. E a grande maioria dos investidores, né, todos os investidores praticamente, né, eles querem superar a média, querem ter um desempenho melhor do que a média, acima da média. Só que, estatisticamente, é muito, muito difícil superar a média, conseguir ter um desempenho acima da média. A grande maioria das pessoas que tentam fazer isso acabam tendo um desempenho pior do que a média, abaixo da média. Então,
Uma das recomendações que o Benjamin Graham e outros também, né, outros investidores falam, é, em vez de tentar superar a média, você faz o seguinte: você segue a média. Você segue exatamente a média. Não tentar superar a média, né? E esse é o que Benjamin Graham, por exemplo, fala, né? Porque investidores profissionais, mesmo investidores profissionais, não conseguem superar a média. Então, investidores amadores, então, praticamente as chances de conseguirem superar a média é quase zero, né? É muito, muito difícil para investidores amadores conseguirem superar a média, se mesmo investidores profissionais não conseguem superar a média. As pessoas que conseguem superar a média é uma minoria, realmente uma pequena porcentagem, né? Então, uma das recomendações do Benjamin Graham é não tente superar a média. Em vez disso, siga a média. E uma das formas, para você seguir a média, você não precisa de nenhum talento especial, nenhum conhecimento, nada. A única coisa que você faz é comprar exatamente as mesmas ações das empresas, né, que fazem parte daquele índice, no caso do Brasil, o índice Bovespa. Ou, então, o que seria mais fácil, comprar um fundo mútuo que segue essa média. Em inglês isso se chama Index Fund. Index Fund é um fundo que segue exatamente, né, aquela média. E você compra esse fundo e o preço do fundo vai seguir exatamente a média e você vai ter o seu desempenho será exatamente igual à média, né? E essa é uma das recomendações do Benjamin Graham. Uma outra, uma outra estratégia que eu estou usando, né? Eu pessoalmente estou usando. Eu, por enquanto, não estou comprando ações diretamente. Eu estou comprando fundos mútuos, né? E o meu banco, eu estou comprando fundos mútuos através do meu banco. E o meu banco já classifica os fundos mútuos em vários tipos, né? Nacionais e internacionais. E fundos mútuos que investem em obrigações e ações. São quatro tipos. Mais um tipo que é o tipo balanceado, que eles chamam de balanceado. Seria misturado, né? E minha ideia é comprar um fundo de cada tipo. Então eu pretendo comprar 5 fundos, um de cada tipo. Um para obrigações, ações internacionais e nacionais. E depois disso eu vou parar um pouco, né? Talvez eu estava pensando em comprar talvez commodities. E depois disso eu estava pensando em comprar metais preciosos, sei lá, ouro, prata, sei lá, alguma coisa, né? Começar a ver um pouco de metais preciosos. E como eu não estou comprando, né, ações diretamente, eu não me preocupo com essa coisa de small caps, large caps. E large caps seria empresas grandes, né? Small caps seriam empresas pequenas. Mas eu estava lendo, né? Por exemplo, Benjamin Graham, no livro dele, The Intelligent Investor, ele recomenda não comprar small caps, não comprar ações de empresas pequenas. Porque empresas pequenas, há várias desvantagens de empresas pequenas. Empresas pequenas não têm liquidez. O número de compradores e vendedores é muito pequeno. Então você compra a ação de uma empresa pequena, você corre o perigo de não conseguir vender. Você corre o perigo de não conseguir liquidar depois. Porque pode não haver vendedores. Você tenta vender, mas ninguém compra. Não há compradores, né? E esse é o problema. Esse é um dos grandes problemas, né, de empresas pequenas. No caso de empresas grandes, a liquidez é maior, né? Sempre há um grande número de vendedores e compradores. Você consegue vender e comprar a qualquer momento, sempre, né? No caso de empresas pequenas, existe esse risco, né? De você consegue comprar, mas depois não consegue vender, né? Não consegue liquidar. E outro problema de empresas pequenas é que a volatilidade, a variação de preço é muito grande em relação às empresas grandes. Empresas pequenas, o preço, a ação das empresas pequenas pode subir de repente, valores bem altos, ou pode cair de repente a valores bem baixos, né? A volatilidade é muito grande, né? E é difícil assim também prever, né? Prever é claro, prever a variação dos preços é difícil para qualquer coisa, né? Não importa se seja
empresas grandes ou pequenas, mas no caso de empresas pequenas isso é bem pior, né? E é muito fácil você acabar perdendo dinheiro com empresas pequenas do que com empresas grandes. O problema de empresas grandes é claro que o preço das ações geralmente é mais caro, né? Empresas grandes o preço é bem mais caro, geralmente é bem mais caro do que empresas pequenas. Empresas pequenas são mais baratas e é mais fácil comprar. Mas tem essas vantagens de empresas pequenas e eu pessoalmente não sei, né? Mas como eu não estou comprando diretamente ações, né? Eu ainda no momento eu não estou vendo esse tipo de coisa. Ah, pois é, já deu mais 10 minutos, vou ficar por aqui.